Olá pessoal, boa tarde. Vamos tratar hoje da obra Introdução ao Método da Teoria Social, que é do professor José Paulo Neto. Bom, a que se deve as interpretações equivocadas ao método de Marx? Segundo o professor Neto, primeiro é devido à sua própria complexidade, tá? E em seguida a concepção reducionista ao seu trabalho, que decorreram largamente de base de pensamentos de positivistas. E também o pensamento determinista de Marx. Para Marx, uma dinâmica qualquer dirigiria necessária e compulsoriamente a história para um fim já previsto. E como nasceu o método de Marx? Olha só, Marx iniciou sua trajetória confrontando polemicamente com a filosofia de Hegel. Tá? A partir daí, ele começou a revelar o seu perfil de pensador original. Em seguida, provocado por Engels sobre economia política, ele direcionou a sua pesquisa para análise concreta da sociedade moderna. O problema central da pesquisa dele foi a gênese, a consolidação, o desenvolvimento e as contradições da crise da sociedade burguesa, fundada no modo de produção capitalista. Por 40 anos, Marx empreendeu a análise da sociedade burguesa com o objetivo de descobrir a sua estrutura e a sua dinâmica. Terceiro ponto. Quais os pressupostos básicos da teoria e do método de Marx? Bom, a teoria é uma modalidade peculiar de conhecimento. Temos outros, a arte, os saberes da vida, etc. Mas ela se distingue de todas as outras e tem especificidades. O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é em si mesmo. E a teoria é a reprodução, no plano do pensamento, do movimento real do objeto pesquisado. Desse modo, o sujeito acaba reproduzindo em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. Lembrando que o objeto tem uma existência objetiva, que independe da consciência do pesquisador. Por exemplo, ao analisar o movimento do capital, Marx descobriu a impossibilidade de o capitalismo existir sem crises econômicas. Assim, ele extraiu do seu objeto de pesquisa, que foi o capital, essa tendência histórica determinada. Tá? Não foi uma profecia. Para Marx, o sujeito deve ser capaz de mobilizar o máximo de conhecimentos, criticá-los, revisá-los e deve ser dotado de criatividade e imaginação. Quarto ponto, como Marx realizou suas formulações teórico-filosóficas. O método de Marx é o produto de uma longa elaboração técnico-científica, amadurecida no curso de sucessivas aproximações a seu objeto. As suas formulações iniciaram-se com a crítica à filosofia do direito de Hegel. Depois passou a crítica à economia política até chegar à obra Ideologia Alemã. Marx e Engels afirmavam que suas análises têm pressupostos reais. Os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aqueles que por eles já encontradas como as produzidas por sua própria ação. Parte-se dos homens realmente ativos, do seu processo de vida real. Em suas formulações, ele delimitou com clareza o seu objeto de investigação, a produção material, ou seja, os indivíduos produzindo em sociedade. Para finalizar, quais os passos do método de Marx? Ao aplicar 3 categorias nucleares, totalidade, contradição e mediação, Marx descobriu a sua perspectiva metodológica, e eis os passos. Primeiro passo, possuir uma visão global da dinâmica social completa, que é a totalidade, ou seja, trazer para a atualidade. Segundo, executar as principais mediações que vinculam o problema específico, mediação, que é contextualizar e verificar o alcance dos limites de sua atividade. E, por fim, o terceiro passo de Marx, apropriar-se criticamente do conhecimento existente sobre o problema específico com o qual se ocupa e a contradição. A palavra aqui, no caso, é dominar.